Tertúlia. Boa tarde, estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 7 de outubro de 2014, terça-feira. O número do verbete é 3.168. Ele é constituído de 5 páginas, 48 logias e 20 máximos. O título é Revés Fortalecedor, da especialidade Intrafisicologia, e será aqui debatido pelo verbetógrafo estreante Alexandre Dung. O professor Alexandre Dung, ele é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, graduado em TI, Tecnologia de Informação, Ciência da Computação. Ele é especialista também em Tecnologia de Informação. Voluntário da Conscienciologia desde 1995, docente de Conscienciologia desde 2014. Tenepsista desde 2008. A definologia. O revés fortalecedor é a dificuldade, limitação ou adversidade inerente à condição humana, vivenciada de modo proveitoso pela consciência, homem ou mulher, e revertida em melhoria íntima ou ganho evolutivo pessoal. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da autoevolutividade, os nexopensenes, a nexopensenidade, a autopensenização retilínea imperturbável, a predominância da determinação e da interassistencialidade no mater pensene pessoal enquanto exemplo de conduta evolutiva. Na fatologia, nós temos aqui o máximo, ela é constituída de 36 linhas, destacamos a higiene consciencial, a igualdade de ânimo na prosperidade e na adversidade, a qualificação da paciência, a resiliência ante os obstáculos da vida, a assunção da responsabilidade perante os problemas intransferíveis, a escassez revelando-se rendosa. Na parafatologia, a autoindução intermissiva, as neoperspectivas de aplicação do aprendizado do curso intermissivo na dimensão intrafísica, a objeção íntima às auto- e heteroassédios, o exemplarismo da consim para as consciexes, a herança genética robustecida pela alterança para a genética superavitária. Na remissologia, chamamos atenção para os seguintes verbetes: autocontingenciamento, autopromoção evolutiva, contragolpe evolutivo, postura antiqueixa, resiliência consciencial. A frase enfática: o equilíbrio íntimo e a autodeterminação ante os reveses da vida humana distinguem claramente a consciência lúcida, mais atenta às oportunidades de interassistência e aprendizado evolutivo. Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, às contrariedades inevitáveis do cotidiano? Ainda sofre com autovitimizações e revoltas infrutíferas ou já tira proveito das mesmas, encarando-as com otimismo e autoconfiança? A mega-análise elaborada pela equipe das Ciclosapiens, nós temos aqui os seguintes itens: dificuldade, adversidade, aprendizado, amplificação, autoevolução, resiliência, racionalidade, autossuperação, interassistência, reperspectivação, autoenfrentamento, autodeterminação, perdologia, ressexologia, acidentologia, traumatologia, holomaturologia, experimentologia, psicossomatologia e intrafisicologia. Bom, Alexandre, nós temos como hábito sempre solicitar o verbetógrafo, antes de iniciarmos aí as questões, para que ele possa expor os motivos ou as razões que levaram a escrever o verbete. Então, se você pudesse colocar isso para a gente. Boa tarde a todos.
presenciais e online, né, pela internet. Agradeço a quem está participando. E a ideia inicial, professor Losch, foi até baseado na minha história de vida mesmo, por problemas que eu tive, mas depois, no decorrer do desenvolvimento da ideia do verbete, né, foi ficando claro para mim, né, que é uma coisa que permeia, eu acho que a evolução de todos os princípios conscienciais, né, não só do nível humano, até do pré-humano e provavelmente depois do nível humano também, que é uma coisa, a evolução provavelmente funciona dessa forma, nos botando de frente com alguns desafios e algumas dificuldades para que a gente possa melhorar, reciclar, a fim de superar esses desafios, essas dificuldades. Então, seria extrapolou a minha história de vida, mas o início realmente foi por causa da minha história de vida. Então, vamos aqui, iniciando com os teletertulianos, a primeira questão. O tema do verbete teria alguma relação com a sua vida pessoal e ou de família nuclear? Sim, como eu acabei de falar, teve muita relação, foi a minha primeira motivação, né, para escrever o verbete. E aí, como eu falei, desenvolvendo o tema, a gente viu que isso se estende para todo mundo e para todos os níveis, né, de consciência. De que forma esses reveses podem auxiliar em novas reciclagens e na inteligência evolutiva pessoal? Na verdade, a gente vê que o revés ele tem um papel fundamental desde o nível pré-humano e os reveses vão se acumulando, a consciência vai se desenvolvendo, ela vai até acumulando vários tipos de revés, que é como renascer nessa dimensão, e as dificuldades do cotidiano, as doenças, mas, na verdade, o que vai mudando não é que o revés vai terminar, os revés vão sempre acontecer. Como é que ele faz a gente crescer? A gente precisa encontrar soluções para os contingenciamentos intrafísicos, que são contingenciamentos evolutivos, né? E a necessidade de a gente superar, de ter soluções para esses contingenciamentos, a gente precisa fazer reciclagem, a gente precisa desenvolver nossos atributos, a nossa resiliência, a nossa capacidade de solucionar esses problemas. E isso faz a gente parar para pensar. E o desenvolvimento desses atributos já é a própria reciclagem. A gente reavalia as nossas condutas. Então, seria talvez a principal forma, o principal instrumento da evolução para a gente poder passar por crises de crescimento seriam essas contrariedades ou dificuldades que a gente tem nessa dimensão para a gente justamente refletir e poder reavaliar e aprender, né? Aprender na hora de encarar esses desafios, a gente acaba melhorando e assim sucessivamente se faria a evolução nesse sentido, com uma sequência de reciclagens, uma sequência de crises de crescimento. Patologia, página 2, 15ª linha. Gostaria que você relacionasse os itens a doença crônica e a deficiência física com o item da parafatologia, página 2, 6ª linha, a paragenética resiliente. Você também acredita que as doenças incuráveis podem ser um revés fortalecedor, conforme a atitude que temos ante esta adversidade? Na verdade, fez são várias perguntas numa, né? Sim, eu entendi. Primeiro, respondendo a primeira pergunta, eu acho que tem uma conexão, sim, entre a deficiência física, a deficiência mental e a resiliência e a própria carga paragenética da consciência, que é a capacidade que ela tem, e ela herda de si mesmo, de enfrentar aqueles problemas, né, que estão aparecendo para ela por alguma razão, porque nenhuma dessas limitações a gente sabe que não acontece por acaso, tudo tem a ver com o nosso passado, mas sem dúvida que não só na ressoma, a paragenética, quer dizer, a história pregressa da consciência influencia, talvez até para amenizar uma doença, pode ter uma certa ascendência sobre a genética, até familiar, e pode ajudar.
E durante a vida também, a capacidade, com a recuperação da lucidez da consciência, à medida que ela vai crescendo, ela pode vencer esses desafios, talvez não totalmente, que seria a segunda pergunta no caso de uma doença incurável, mas de qualquer forma, o que a gente vê do revés é que, às vezes, o mais importante não é só a superação, mas o aprendizado com aquela situação. Porque se você for pensar assim, a doença é fatal, mas todo mundo morre. Então a gente estaria sempre correndo atrás de um objetivo que a gente não vai alcançar. Mas na verdade a gente alcança, porque a ideia é a gente fazer reciclagens e fazer essa melhoria. Então, obviamente, tanto uma doença crônica menor como uma doença fatal, as duas podem proporcionar para a pessoa níveis diferentes de reciclagem, mas são positivas nos dois casos. A gente tem aí acrescentar, né, casos até dentro da própria CCCI, da pessoa que ela tem diabetes desde muito nova e que isso tem repercussão, já foi identificado que foi em função de que no passado ela não cuidou adequadamente do corpo. E essa é a questão da doença hoje. Isso a gente não quer dizer que possa generalizar para todos os casos de diabetes, mas para esse caso em particular, faz com que a pessoa dê uma atenção, um cuidado maior, um valor maior ao próprio soma, exigindo dela um cuidado diário, uma atenção diária em relação ao soma. Então isso tem a ver com o aprendizado que você está falando. Sim, e às vezes a gente pode pensar, o determinismo da evolução fez eu ter essa doença. Na verdade, a gente sempre tem condição de influenciar, mesmo quando a gente não está tão lúcido para o aprendizado que essas oportunidades podem nos proporcionar. A gente sempre pode melhorar a nossa situação adquirindo mais lucidez, está na nossa mão. Essa foi a questão de Florianópolis. A anterior veio do Rio e Foz do Iguaçu. Agora vamos para a União da Vitória, aqui no Paraná. Patologia, página 2, 7ª linha. Sobre a reperspectivação das relações saturadas. Aqui não tem uma pergunta. Está pedindo para você falar sobre isso. Tem que ver aí de ter a pergunta, pessoal, tá? Pedindo para ampliar. Mas eu posso aprofundar, sim. Isso. Na verdade, a gente pensando num crescendo, desde que a gente vem do nível pré-humano, quer dizer, a gente tem necessidades, a necessidade básica da sobrevivência, a necessidade da procriação, que parecem, segundo essa nossa hipótese, ser instrumentos que a evolução tem de fazer a gente se fixar um pouco nessa dimensão e poder superar essas dificuldades. Então, essas dificuldades desde o pré-humano, a gente na condição humana, a gente acumula, óbvio, a gente continua tendo a necessidade de sobreviver, a necessidade de procriar, mas os reveses vão às vezes ampliando conforme a evolução da consciência, assim como a própria condição da consciência suportar e resolver a forma como ela vai encarar os reveses é uma forma mais tranquila. Nesse crescendo de reveses, uma coisa que a gente vê no nível nosso de homem, né, de homem e mulher, é que uma vez que a gente já tem autoconsciência do que acontece, a gente se responsabiliza pelas nossas ações, pelas nossas interações com os outros. Tudo que a gente fez em grupo, com outras pessoas, a gente já tem uma responsabilidade direta sobre aquilo. E a necessidade que a evolução praticamente nos impõe de, em algum momento, acertar esses erros ou fazer essas recomposições, isso também, em algum momento, é um desafio para a gente. São desafios que a gente pode encarar também de forma mais inconsciente, com pessoas que nascem na nossa família, a gente às vezes não sabe porquê, mas a gente tem alguma coisa para acertar ali, né? E até momentos depois que a gente, como momentos de pessoas que já fizeram, por exemplo, o curso intermissivo, que já tem um vislumbre da inteligência evolutiva e já podem encarar de forma mais consciente, mais lúcida, essa oportunidade de reperspectivar essas relações, né, do passado, coisas que a gente fez besteira de acertar hoje em dia.
Também para ampliar na fatologia, página 2, 20ª linha, a prospectiva quanto às repercussões das decisões sobre pressão. Sim. A ideia, nesse caso da prospectiva, seria você antecipar, você se apaziguar na hora que você está sob pressão, que às vezes a gente tem mais dificuldade de pensar com clareza, de usar o nosso arcabouço, nosso kit de soluções que a gente já aprendeu há muitas vidas, né? A gente fica com um pouco de dificuldade de acessar aquilo que a gente já sabe quando a gente está muito nervoso, numa situação crítica, sob pressão. Então, você conseguir fazer uma perspectiva de que aquilo ali vai passar, que você vai conseguir resolver aquilo da melhor forma possível, você tentar antever os resultados e até as consequências. Você não só vai tomar uma decisão melhor naquele momento, como você vai perder um pouco o peso, a pressão do momento, porque você já sabe que você vai sobreviver àquilo, que aquilo ali vai ser bom para o seu aprendizado. Então você não se vitimiza tanto com aquela situação, e que eu acho que é a ideia da evolução também, é a gente aprender justamente isso, a se apaziguar na pressão e deixar de se vitimizar e agir, né, diante das dificuldades. Tem a ver até com o que você coloca em alguma parte da resiliência. Né? Sim, sim. Mesmo com a pressão, a pessoa consegue absorver essa pressão, lidar melhor com ela, para poder tomar a decisão mais adequada. Sim, seria essa capacidade crescente que a consciência vai evoluindo no sentido de suportar, assimilar esses golpes e no futuro até ter mais tranquilidade e sobrepairar com esses problemas. Né? Tecnologia, também pedido para ampliar sobre as técnicas antidispersão. Sim, as técnicas antidispersão ou técnicas para a gente melhorar a autodisciplina, a auto-organização, seriam o que a gente pode fazer de efetivo, assim, em termos práticos, para a gente melhorar. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dispersão, né? Um pouco não, bastante até. E tem uma série de técnicas de leitura, de estudo, de exercícios de concentração. São atributos que você pode desenvolver, você pode melhorar. Às vezes você pode até falar, não, eu já tenho esse problema desde pequeno, mas sempre dá para melhorar. E é muito importante você conseguir combater de forma lúcida a dispersividade, a dispersão, porque é a única forma que você tem de produzir, de chegar nos objetivos. Porque não adianta a gente só ficar repetindo objetivos. A pessoa que é dispersa, ela vê muita coisa, ainda mais, por exemplo, aqui na Conscienciologia tem muita gente que é multifacetada, as pessoas têm muitos talentos e ela se perde com tantas coisas que ela gosta de fazer e às vezes você tem que dar um mega foco. Então, tem uma série de técnicas aqui na própria enciclopédia da Conscienciologia que você pode fazer para diminuir essa dispersividade e melhorar a sua performance. É muito importante. Trinomiologia, página 4, ampliar o trinômio megatributo, megatrafor, mater pensene. Sim, essa pergunta foi boa. Esse trinômio, né, que seria até um crescendo, nesse caso, né, seria a gente conseguir identificar atributos que a gente já tem, né, seja ele um trafor ou já seja um megatrafor, a gente identifica esses atributos que são interessantes, que são importantes para a gente desenvolver, né, e transformá-los em megatrafores, né? Dar prioridade para desenvolver o que você tem de melhor, que você já traz de melhor. E agora, o interessante nesse trinômio, nesse crescendo, é que você já parte de um momento que você não está evoluindo tanto no tapa, porque a nossa evolução no pré-humano, no próprio ser humano, no início, a gente é dependente desses revés, dessas dificuldades, para a gente
vamos dizer, evoluir no tapa. A gente não tem muita autoconsciência de que existe evolução, a inteligência evolutiva nossa é muito incipiente, então a gente precisa realmente de levar um pouco de pancada da vida, vir para essa dimensão, mas aí com o tempo, a gente com um pouco mais de inteligência evolutiva, o pessoal que já fez curso intermissivo, já tem até uma autoconsciência proexológica e autoconsciência evolutiva, ela pode realmente identificar o que ela já tem de bom e procurar tomar a rédea do processo e tentar melhorar, reforçar ainda os trafores, ou os traços de força que ela tem de positivos, e um dia chegar na terceira parte do trinômio, que seria transformar aquilo no mater pensene, quer dizer, ela ter praticamente aquele nível o seu nível de pensenidade com aquele padrão homeostático, que é o que ela tem de melhor. Ela transformar o que ela tem de melhor no que ela mais pensa, no que ela mais faz. Eu acho que a ideia seria essa. E a gente tem essa convergência, eu acho que todo mundo que já tem noção da inteligência evolutiva, já passou por um curso intermissivo e já não está evoluindo somente no tapa, óbvio, está levando as bordoadas, mas também está procurando direcionar já um pouquinho a sua própria evolução, tomar a rédea do processo. Estrangeirismologia. Página 1. Podemos ampliar, a grosso modo, o struggle for life darwinista para a evolução consciencial do vírus ao serenão? Olha, na minha opinião, sim. Essa teoria do Darwin, né, eu acho que, apesar dele ter se concentrado na evolução das espécies, da forma, você tem muitos paralelos com a evolução consciencial. Primeiro porque as duas andam juntas, elas são mais ou menos casadas, né, as duas evoluções. E no início, lá no vírus, no início da nossa jornada assim, na evolução consciencial, basicamente eu acho que essa luta pela sobrevivência, o struggle for life, ela se confunde talvez o único meio, o único recurso que a evolução nos propicia para crescer nesse momento, que é instintivo, né? São instintos desde o vírus, da bactéria, passando pelos animais pré-humanos. A biologia já ajuda a gente nesse sentido, de que tem um instinto para você sobreviver, e nesse momento acho que é fundamental. A gente às vezes hoje, como intermissivistas, pode estar pensando, não, agora eu estou tentando me libertar dos instintos, mas em algum momento, o struggle for life instintivo da biologia foi um impulsionador para a nossa evolução. Ele foi essencial. E dá para fazer uma analogia muito boa da evolução consciencial, mesmo porque ela é muito intrincada, ela está muito relacionada com a evolução biológica, ainda mais, como você falou, no primórdio, lá desde o vírus. E a gente, na verdade, vamos nos tornando consciências mais elaboradas, mais complexas, mais evoluídas, e a tendência é a gente depender menos desses instintos biológicos até o momento que a gente vai conseguir se libertar disso, mas tem a sua função e o paralelo acho que é válido. Por outro lado, também é importante a gente fazer uma diferenciação, pelo menos dois aspectos, né? Em relação que a gente trabalha de evolução dentro da conscienciologia e a própria teoria do Darwin. Na teoria do Darwin, o conceito de evolução, que é o conceito usado hoje pela ciência, de uma forma geral, é associado à adaptação. Então, não haveria uma superioridade de espécie, né, ou um progresso de uma espécie para outra. Então, o mais evoluído é o mais adaptado. Na conscienciologia, a noção de evolução está atrelada a progresso. Então, você tem uma hierarquia, há um crescendo do ponto de vista consciencial. Isso é muito importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque já dá uma distinção do que vem a ser evolução para um caso e o que vem a ser evolução o paradigma consciencial ele é muito mais amplo, né? Justamente, e tem essa ideia então de progresso. E outro aspecto que é importante também na teoria darwinista, a alteração ela se faz por uma mudança espontânea, uma alteração muitas vezes genética espontânea,
que vai ocorrendo ao longo, né? Eles não têm uma ideia, por exemplo, da intervenção através da paragenética, como é o caso que a gente já discutiu do serenão que ressoma ou ressomou para fazer uma alteração do ponto de vista cerebral e a partir daí a prole já tem aquela alteração somática. Né? Então vai havendo a melhoria através da intervenção, ou seja, uma intervenção planejada. Na teoria de Darwin, como é uma visão apenas intrafísica, essa mudança seria simplesmente espontânea. Fica tudo ele coloca tudo ao encargo do acaso, né? Do acaso. Seria aleatório. Sim, então, esses dois conceitos são importantes para a gente ver essa questão. Ele vislumbrou alguma coisa, mas realmente esse paradigma ainda com a Conscienciologia a gente consegue ampliar muito. A gente vê que tem uma inteligência por trás do processo da experimentação. Que a gente não pode cair também, né? Porque o processo da inteligência hoje se fala daquela teoria do design, né? Sim. Que chega para o design inteligente, que é o criacionismo, sim. em outras palavras. Sim, então a gente também não pode cair nisso. Então é bem delicado essa condição. Que é justamente a diferença tem o paradigma da ciência convencional, que é o darwinismo, e a outra que é o paradigma religioso. Pseudocientífico. Pseudocientífico, exatamente. Então a gente está entre um e outro no sentido. Sim, agora as analogias são válidas com o que a gente tem hoje em dia e sempre pensando em ampliar o paradigma e os conceitos. Né? Exatamente. Patologia, página 2, segunda linha. Poderia nos falar mais sobre as mega-oportunidades evolutivas propiciadas pelo restringimento intrafísico da consciência pré-serenona? Favor exemplificar alguns deles. Essas questões são de Curitiba. Olha, na verdade as oportunidades são talvez a maior benesse, maior dádiva que a gente tenha do processo evolutivo, né? Seja a oportunidade realmente de passar esse aperto que a gente passa ressomando, ainda mais o ser humano que tem um cérebro já um pouco mais complexo, que ele nasce muito dependente. O afunilamento consciencial é muito grande e a perda de todos os atributos ela é muito acentuada, a gente fica muito dependente e muito limitado no período da infância. Mas, por outro lado, toda essa limitação abre um caminho bem grande para você recuperar o que você é, o máximo daquela sua condição nessa dimensão, e tudo que você tem que passar desde a sua infância até a adolescência, mesmo para quem não tem muito problema, por exemplo, de doença, sempre tem algum problema financeiro, algum problema social, e o aprendizado, se a pessoa se focalizar na oportunidade do aprendizado, para ela suplantar aquele problema, e quanto mais ela entender isso e focalizar nesse aspecto, ela vai ver que aquilo ali é o que está ajudando ela a fazer reciclagens, é o que está permitindo que ela mude de patamar. Que a vida intrafísica teria esse objetivo, né, da pessoa um dia chegar na imperturbabilidade através do quê? Da tormenta que ela vive. Ela vai aprender a lidar cada vez com mais tranquilidade, vai ter mais traquejo para as soluções da vida intrafísica. Cada vez ela vai ficar melhor naquilo, e além dela se melhorar, ela também vai ter que, em algum momento, começar a acertar erros do passado. Então, tudo isso são oportunidades. Praticamente tudo que é nos trazido pela vida intrafísica é oportunidade de crescimento. E quanto mais a gente esteja lúcido para isso, eu acho que a gente vai sair melhor. Parafatologia, página 2, terceira linha. Como funciona a autoindução intermissiva? Quem não fez curso intermissivo também conseguiu fazer a autoindução? Olha, eu acho que seria meio radical a gente dizer que quem não fez curso intermissivo não fez nenhuma autoindução. Mas, com certeza, o curso intermissivo foi um divisor de águas para nós todos, porque a gente tinha aulas intensivas, muitas informações, conceitos e verdades, verpons, que a gente talvez demorasse milênios para descobrir sozinho, foram nos dados mais ou menos de mão beijada. Óbvio que todo mundo tinha um mérito, mas foi uma coisa
uma colher de chá, vamos dizer assim, e depois disso a gente realmente, nosso nível de questionamento, de autoquestionamento, de autocrítica, de autorreflexão, foi muito maior, com certeza, do que a média de uma pessoa que faz esse processo sozinha. Talvez, Alexandre, seja interessante primeiro você explicar o que você está chamando de autoindução. Né? Sim. A autoindução seria a pessoa ela impregnar ela mesma, se saturar mentalmente ou consciencialmente de alguma coisa que ela tenha que melhorar, ou de alguma coisa como se fosse o projeto dela, a Proexis, ela recebendo informações de fora, ou orindo por si própria, ela pensar bastante naquilo, planejar, simular, ao ponto de quando ela nascer, ela ter aquilo ali, isso induzido já, mesmo que de forma talvez inconsciente, na sua Proexis, na sua missão de vida, na sua própria pensanidade, nas suas preferências. Então, na verdade, ela faz isso, a própria pessoa que antes de ressomar, ela que tem mais condições de fazer isso, que ela como se fosse uma auto-hipnose positiva. Ela, de tanto pensar naquilo, ela chega aqui nessa dimensão e, às vezes, muito cedo na vida dela, ela pode colher os resultados dessa indução. Então, ela mesmo se induziu a fixar uma informação para a facilidade de recuperar essa informação. Isso seria a ideia da autoindução. Obviamente que o curso intermissivo melhora muito a qualidade e a profundidade, né, da autoindução, mas eu acho que pode até existir também fora do curso intermissivo. O Cristo Espera por Ti, o romance que foi psicografado pelo professor Valdo na década de 60, lá tem um trecho que ilustra bem essa condição de autoindução. A Consex ela vai ressomar, que é a personagem Rocelane, colocam-se algumas diretrizes que ela deveria fixar para que ela não desviasse no decorrer da sua vida intrafísica. Então, poderia servir de ilustração aí para essa condição da autoindução. Sim, é perfeito. Há possibilidade da energia desestabilizar e chegar a ponto de descontrole energético? Sim, né? É o que mais há possibilidade. Quando a gente, só para entrar no contexto aqui do revés, assim, se no início vamos dizer, da pré-humanidade a nossa preocupação era só sobreviver e procriar, hoje no nosso nível de intermissivista, por exemplo, a gente tem uma dificuldade, outros revés a acrescentar, que são, por exemplo, o fato da gente nessa dimensão, a gente está interagindo com todas as outras dimensões, energética, extrafísica, e o tempo todo a gente está sujeito às interferências de outras consciências que a gente não está nem vendo em muitos casos, ou de energias gravitantes. Então, a gente não precisa, na verdade, nem se desestabilizar para desestabilizar nossas energias. O próprio ambiente, às vezes, e outras consciências já podem acabar fazendo isso acontecer. Então, há várias formas disso acontecer, tanto partindo de você quanto de fora, e por isso que a gente debate tanto na Conscienciologia as várias formas de você ter mais domínio, mais controle energético, além do controle emocional que todo mundo fala, ter o controle energético, porque a gente está nessa dimensão aqui interagindo com outras dimensões, a gente nem sempre está muito aware, muito lúcido para isso, e então, mas isso é o que mais acontece. E as técnicas tipo estado vibracional e outras técnicas que tem na enciclopédia da Conscienciologia para domínio energético são justamente para a gente poder superar mais esse revés aí, que é viver nessa dimensão com um pouco de cegueira. Né? Patologia, página 2, 10ª linha. Como uma pessoa pode ser arrivista e cosmoética ao mesmo tempo? Na verdade, assim, é mais um jogo de palavras que a gente faz, mas não deixa de retratar a realidade. Por que é o arrivista, a pessoa que é oportunista? O arrivismo é sinônimo de oportunismo, né? O oportunismo, a gente está acostumado com aquela ideia do Gerson, que é tirar vantagem de tudo, que seria uma conotação negativa do oportunismo. Mas o oportunismo não é só uma coisa negativa. A gente até brinca, às vezes, o malandro evolutivo, o malandro cosmoético é alguém que pode também ser oportunista no bom sentido, que é aproveitar, já estou na vida intrafísica, aqui o negócio é complicado mesmo, eu já vim para isso,
para me superar, para recompor minhas relações, para superar as dificuldades e para eu crescer e andar para frente. Então, vamos aproveitar, vamos ficar de olho, atento às oportunidades e aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que a vida já oferece e, quem sabe, ainda desencadear por conta própria, não só esperar as oportunidades aparecerem, então desencadear também crise de crescimento. Né? Seria o positivo, se fala muito do senso de oportunidade. Sim. Quer dizer, a pessoa que tem o senso de oportunidade para poder aproveitá-la, né, sempre. Acho que é na linha do que você quer dizer, justamente da revista Cosmoética. Às vezes é muito falado no sentido dos negócios, né, no sentido econômico, financeiro, de não perder a oportunidade, de ter senso de oportunidade, mas no nosso caso é não perder as oportunidades. Isso, evolutivas. Sim, e as oportunidades estão em todo momento da nossa vida, há oportunidades. Tem um autor brasileiro, Eduardo Gianetti, ele até é um dos assessores aí, era da Marina, né, no aspecto econômico agora, dentro das eleições. Mas Eduardo Gianetti, ele escreveu, dentre vários livros, um deles foi o Valor do Amanhã. E nesse livro, ele aborda sobre as decisões que nós tomamos na vida, e ele traz o conceito, fazendo uma analogia, o conceito de miopia temporal e hipermetropia temporal. Mas dentro desse contexto aqui, o que seria a miopia temporal que nos interessa? Aquela pessoa que não consegue enxergar o longe, então ela só toma decisões para o aqui e agora, né, e às vezes vai pagar uma conta muito mais cara lá na frente. E o contrário, a hipermetropia temporal, é a pessoa que não consegue chegar perto do ponto de vista do tempo, né, da cronologia. Então, muitas vezes ela perde a oportunidade porque ela só está vendo lá na frente, só lá na frente. E, às vezes, as configurações, os contingenciamentos em que ela está vivenciando, que propiciam uma oportunidade a ser aproveitada, ela desperdiça porque não enxerga naquele momento. Então, acho que tem uma relação direta aí com o que você está trazendo. Sim, sim. Eu acho que o estudo da perdologia, que é você não perder realmente oportunidades, você tem que estar sempre focalizado no momento certo e enxergando vendo além da montanha, vendo o que tem de oportunidade por trás de um problema, não focalizar só no problema. Agora, você falando, tem dois pontos que me recordo que tem a ver com isso também, né? Você falou não só em focar o problema, né, mas ver o que tem por trás e tal, mas até a percepção daquele problema como algo que possa ser não um problema, mas uma oportunidade. Sim. Na Apex, nós utilizamos uma pensata hoje, né? A gente fala de slogan, mas é uma pensata, faça do seu problema uma oportunidade de assistência. Que é uma derivação de um slogan que tem no empreendedorismo, faça do seu problema uma oportunidade de negócio. Mas a gente fez uma adaptação para a área assistencial. E um exemplo disso, a gente tem alguns dentro da Conscienciologia, é quando a pessoa faz o tema do seu verbete, então, e transforma aquele problema numa GESCOM. Então você tem a professora Graça Razeira, que tem a TDAH, e escreveu um livro sobre isso. Então, aquele problema dela, ela conseguiu trabalhar para controlar e, além disso, transformou esse conhecimento de uma forma que pudesse ajudar outras pessoas, com livro e atuação profissional. Então, ela transforma aquele problema numa oportunidade de ajudar demais pessoas. Se a gente pegar um exemplo também conhecido, fora da Conscienciologia, Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, né? A partir da perda do filho, devido à AIDS, ela cria uma ONG voltada para crianças com AIDS. Então, ela transforma aquele problema, um problema pessoal, um problema de perda, em algo que pudesse contribuir para outras pessoas. Sim. E iguais a esses casos, nós vamos ter vários. Sim. Nesse caso, até a frase que você falou de negócios, né, não perca a oportunidade de fazer um bom negócio, é um bom negócio evolutivo. Isso. Até conforme que a coloquiologia
nesse caso, seria assim, ela está aproveitando para se melhorar e ajudando os outros. Né? Então, a vida te deu um limão, você faz uma limonada e ainda distribui a limonada para todo mundo que está com justamente. sede. Por isso que a gente fala, isso é muito sério, quer dizer, transforme o seu problema numa oportunidade de assistência. Então, é você aproveitar o seu problema para ser uma oportunidade de assistência. Muitas vezes, aquilo que a pessoa sofre, tem dificuldade, vai ser aquilo que ela vai levar para ajudar os outros. Até porque ela passa a ter autoridade moral. Eu acho que nesse caso tem uma coisa, esse exemplo que você deu, tem até um plus adicional, né? Que seria a pessoa, além de tirar proveito para a evolução pessoal dela, como ela já tem alguma inteligência evolutiva, ela já está um pouco mais ciente, autoconsciente do processo evolutivo, ela ainda faz um extra, que ela já está sabendo que a assistência é uma coisa, que a assistência é um dos caminhos também para a evolução. Você não precisa só esperar, você não precisa encarar os revés só por você, mas se aproveita também para fazer assistência aos outros, que já é um passo adiante. Já faz, aí realmente reverte de forma muito melhor. Já lhe passo. Só um outro aspecto também dentro do que você estava falando, que eu lembrei, na economia tem o que se chama do custo de oportunidade. Acho que tem muito a ver com essa condição da revista cosmoética, ou senso de oportunidade. Custo de oportunidade é quando se perde algo, não é prejuízo, mas se deixa de ganhar porque a oportunidade não foi aproveitada. Então, a gente pode trazer isso para a nossa vida de uma forma geral. Às vezes tem circunstâncias, situações, vamos dizer, por exemplo, na família, situações em que a pessoa poderia aproveitar para fazer um acerto grupocármico e ela não aproveita. Então tem um custo de oportunidade na condição da evolução dela. Ela deixou de ganhar do ponto de vista evolutivo naquela circunstância. Isso é um ponto interessante para a gente refletir, pensar, né, do que você está trazendo. Eu aprendi com o meu consultor financeiro esse conceito de você perder uma oportunidade, né? Quer dizer, no caso, você perde lucro, né? Você deixa de lucrar tanto, deixa de ganhar, e realmente extrapolando para a evolução é perfeito, né? Porque você pode ter tido algum rendimento, mas você poderia ter tido um rendimento muito maior, se conseguisse identificar. Aí a gente leva para companhias, né? Será que nós estamos aproveitando positivamente as companhias que nós temos hoje, os aportes? Tudo isso é interessante. Pois dá para pensar bastante. Alexandre, a gente sabe que a resiliência ela é um atributo dessa superação, né? Diante de um revés, a pessoa, ao invés de sucumbir, ela se fortalece e supera isso. Ela não é igual para todas as pessoas, né? As pessoas têm variados graus de resiliência. No seu caso, que traços pessoais, ou que características suas pessoais que você acha que lhe ajudaram a ter esse nível assim, tão bom de resiliência que a gente percebe em você? Primeiro, eu agradeço, mas eu não tenho tanta resiliência assim, não. Sim. Acho que eu tenho mais a responsabilidade do que resiliência. Mas eu acho que a primeira coisa é autocrítica. A autocrítica é fundamental, eu acho, para você, primeiro, você admitir que tem um problema, né, e enfrentar esse problema. Né? Você tem que enxergar que você tem um problema. E aí você pode se ajudar mais. E às vezes você só depende de você para identificar o problema. Então, realmente nesse ponto, eu acho que a autocrítica, você e os amparadores, obviamente, né? Os amparadores ajudam, né? Claro, muito. Mas a autocrítica, eu diria que é a primeira, e você também não se vitimizar. Você, em vez de assumir a postura de vítima, você fala, não, eu tenho força. Eu acho que a pessoa também ela tem que ter uma força pessoal, que isso acho que já vem na paragenética. É uma força. O traço força, o trafor, nesse caso, seria força mesmo. Ela tem que ter uma força interior. E eu acho que aquela indução que foi falada tem que ter sido bem feita, que o Lois falou. A autoindução tem que ter sido bem feita, e você sabe que, além de você, tem outras pessoas que dependem. E você não tem para quem repassar. Ou você assume aquela responsabilidade, não tem para quem repassar, você vai para o lado, não, o negócio é comigo, você já sente aquilo. Eu acho que a indução foi bem feita, realmente, até a heteroindução, porque você sabe, não, isso aí é responsabilidade minha, então eu tenho que me melhorar um pouquinho, eu tenho que estar bem para poder
Então, acho que é por aí. Mas no seu caso, eu vejo aqui, eu encontrei aqui na sua fatologia alguns traços que já os estudos de resiliência já colocam como alguns traços e que eu vejo em você, por exemplo. Você que é uma expert no assunto, né? Eu vi seus verbetes. Menos. Mas assim, você coloca aqui, ó, o otimismo íntimo, a tendência natural ao bom humor, o desembaraço. Eu vejo esses traços em você, interessante. E esses são traços que, né, a pessoa resiliente, pelos estudos, apresenta. Então, acho que além dessa autocrítica, enfim, tem outras características pessoais, né? E acho que o bom humor, enfim, esse otimismo, mesmo diante das coisas difíceis, assim, a gente percebe que a pessoa ela tem um olhar pelo melhor, pelo copo, não é pelo copo vazio, mas enxerga alguma coisa ali dentro, e a gente percebe esse traço em você. Então, né, acho que tem mais coisas aqui e que você já dá a dica aqui dentro do verbete que a gente sabe que tem a ver com você. Outra questão, Alexandre, é assim, se você se dá conta o quanto o revés fortalecedor e o processo de superação e de trazer isso, né, é exemplarista, a força exemplarista que isso tem. Né? Por exemplo, até você, assim, você trazer essa GESCOM, né? A gente sabe que isso foi também um processo de superação sua. Né? Acho que isso é muito, muito terapêutico, muito exemplarista para as pessoas que também têm essa mesma questão. O que você pensa? Você percebe essa dimensão do exemplarismo no seu processo? Eliana, primeiro eu agradeço. Eu acho que nem tenho tanto, não precisa agradecer nada. Tanto bom humor assim, não, mas eu procuro passar isso para as pessoas, às vezes até me excedo um pouco. Estou encontrando o ponto ideal, né? Mas em relação ao exemplarismo, acho que isso está ficando cada vez mais claro para mim. Outro dia eu comecei, acho que isso começou a ficar mais forte num dia que eu conversei com o professor Valdo, ele falou para mim, olha, você já está fazendo alguma coisa, porque eu falei, acho que eu estou fazendo pouco, né? Estou meio devagar. Ele, não, você não pensou no exemplo para as consciências. E eu realmente não tinha pensado nisso. Porque, às vezes, você não é exemplarista só para as consciências que estão perto de você, embora também você seja. Mas, às vezes, tem gente que te acompanha há muito tempo do teu passado e que pode olhar uma postura sua de tentar melhorar, de reciclagem. E ele até usou uma palavra, tem muita gente que largou as armas por sua causa. E viu você jogando as armas fora e jogou as armas fora também. E isso é uma coisa seríssima, cada dia está ficando mais forte. Isso, assim, eu sei que é uma contribuição, é uma forma de remediar, né, de reparar o dano do passado, e ainda com bom humor, então todo mundo se diverte. Né? Alexandre, mais uma pergunta, depois eu passo a bola para a gente volta. Você acha, então, que seria possível evoluir sem reveses? Por exemplo, se não tivesse nenhum revés, é possível evoluir sem reveses? Olha, Eliana, eu acho que um nível para frente, bem mais para frente que o nosso, não que não haja revés, sempre vai ter desafios, eu acho, para a CL ou para qualquer outro nível de evolução mais à frente. Eu não sei se daria para a gente chamar de revés, porque aquilo ali não vai ser encarado como uma adversidade ou como uma contrariedade. Agora, isso mais para frente, né? Agora, do nosso nível para trás, eu acho que ainda não. É imprescindível, porque eu acho que agora que a gente está acordando para o processo evolutivo e para a gente começar a gerar as oportunidades que a gente precisa e a gente correr atrás da interassistência, agora que a gente já sabe que a gente precisa fazer isso para melhorar. A nossa evolução não é mais no tapa somente. Embora enquanto a gente estiver ressomando aqui, acho que pelo menos nessa dimensão, a coisa sempre vai ter complicações, adversidades, a gente vai estar melhorando a nossa capacidade de enfrentar. Mas, respondendo, eu acho que foi muito necessário até agora, continua sendo, e os desafios da evolução nunca vão terminar, mas talvez a gente possa chamar de outro nome, não de revés, porque a gente não vai achar que é uma coisa contrária, tão contrária a gente. Eu vejo assim, eu acho que sempre vai existir. O que vai mudar, um pouco dentro do que você disse, é a vulnerabilidade da pessoa. Sim. Mas existir, porque é o que a gente chama de contrafluxo. Então, ela vai receber o revés em função daquilo que ela está fazendo, às vezes até de assistência, só que o que muda é justamente o quanto ela é
resistente, resiliente, ou pelo aspecto negativo, vulnerável àquela situação. Porque se não houver, ela não está fazendo nada de novo e de assistência para valer. Porque isso é um indicador. Uma vez o Valdo falou, olha, você quer saber se você está fazendo um bom trabalho? Veja o nível dos seus assediadores. Paradoxalmente, quanto maior o nível dos assediadores, maior o nível do seu trabalho. Porque o assediador não vai se interessar, ou não vai ter um grande assédio, por algo que é insignificante do ponto de vista de mudança. Então, o próprio contrafluxo. E outro aspecto também que a gente pode considerar nessa questão é que se nós plotarmos aquelas etapas do curso kármico, interprisão grupocármica, vitimização, você se recorda? São 5 etapas. Vitimização, recomposição, né? A libertação e a polikarmologia. Você tem, na vitimização, já tem o revés. Certo? É o momento maior do revés. Você toma mais pancada. Né? Mas também na recomposição, você também está tomando. Sim. Não é? Sim. E nos outros, a gente pode considerar que vai, só que aí já não tanto na condição egokármica, né? Pois é. Mas você faz devido ao trabalho que está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, a gente pode pensar o reurbanizador, que é o epicentro do trabalho da Reubex. Ele não recebe algum tipo de revés? Além de tapa, ele deve tomar pontapé, soco. Né? Mas ele tem tanta força para lidar com aquilo. É isso que eu considero nesse sentido. Né? Quer dizer, ele não é vulnerável. O desperto já é uma condição dessa também. Né? Eu acho que o desperto é divisor de água para muita coisa. Né? E talvez o desperto aqui é o nível que começa a utilizar isso que você está trazendo do revés fortalecedor da melhor forma possível. Quer dizer, é o patamar já que considera isso, a gente pode falar, quase que integral, né? De reverter as coisas ao seu favor. E essa analogia que você está falando é exatamente perfeita para o conceito de que o desperto, na verdade, ele é desassediado, mas ele é o que mais tem assédio, o que ele não sente tanto. Justamente. Esse é um paradoxo, né? Evolutivo, assim como vários outros. Né? É muito interessante. Deixa eu só continuar um pouquinho e já passo para você, tá, Fábio? Ainda aqui são questões vindas de Niterói, aí já é próximo lá da sua origem. Não, eu sou do outro lado da poça. Então, próximo, eu não falei que falei próximo. Tem que cruzar a ponte em Niterói. Eu sei, no Rio de Janeiro. Fatologia, página 2, 11ª linha. Poderia relacionar as autovitimizações excessivas e os autoassédios sistemáticos com o título do verbete? As autovitimizações excessivas e os autoassédios sistemáticos com o título do verbete. Sim, eu vou começar pela autovitimização. Não é muito difícil, eu acho que a gente quase todo mundo já passou por isso, não passou nessa vida, passou em vidas anteriores, por autovitimização. Na verdade, vamos diferenciar vitimização de autovitimização, né? O Losch até comentou agora sobre a evolução do curso kármico, né, grupo kármico, que em algum momento, depois de fazer muita bobagem, a gente começa a acordar e a gente começa realmente a passar por um processo de vitimização, né, mas não necessariamente você ser vítima de algumas circunstâncias ou de situações que você precisa passar para reajustar o seu passado, você precisa também se auto-vitimizar, quer dizer, você piora o problema, é uma coisa muito comum, porque a gente tem uma tendência muito grande a fazer, principalmente quando a gente ainda não está muito lúcido para a realidade evolutiva, né, para você ter autoconsciência evolutiva, você começa a ver que não adianta nada, e, pelo contrário, aquilo ali é uma oportunidade de aprendizado. Então, que é totalmente contraproducente a auto-vitimização. Então, a relação direta com o título é essa. A ideia do revés, a ideia da evolução, é o revés ser fortalecedor, né? E não vitimizador, não estagnador. O arrivismo é isso, é aproveitar uma coisa que vem contra e usar a favor. E não ficar se denegrindo, ou usar aquilo para ficar mais para baixo. É justamente, se você procurar na antonímia aqui, é justamente o que a gente põe na antonímia. Ó. Adversidade debilitante, percalço abatedor, perturbo enfraquecedor,
Tá? Então, é justamente o oposto da proposta do título. Agora, a outra, qual é? Desculpe. Autoassédios sistemáticos. Sim, autoassédio sistemático vai nessa mesma linha. Né? A autovitimização é um autoassédio sistemático. Né? Não deixa de ser. A própria pessoa não está nem precisando de heteroassédio, porque ela já está se culpando, se punindo, se vitimizando tanto, às vezes pensando que ela é coitada, porque está passando por aquilo ali, que ela nem precisa, às vezes ela é a maior assediadora dela própria. Então, são quase sinônimos nesse caso aí. Patologia, página 2, 20ª linha. Poderia comentar o dia seguinte à calamidade? Olha, o dia seguinte à calamidade seria justamente a melhoria íntima sua e de outras pessoas, o ganho evolutivo, né, o aprendizado. Você pode ter vários exemplos disso daí. A nossa própria segunda dessoma, após um completismo, pode ser o dia seguinte, às vezes dentro da própria vida, você não precisa nem dessomar você passa por uma fase difícil e você supera aquilo ali, você sai outra pessoa com valores reciclados, pode ajudar mais gente. Então, é o triunfo, seria a cereja do bolo de você ter paciência, alguma resignação para suportar, e a determinação é coroada seria a coroação da sua determinação. Citaciologia, primeira página, segunda linha. Embora o mundo seja cheio de sofrimento, ele também é cheio de superação. É a Helen Keller. Poderia fazer um cotejo com o verbete? Sim, o paralelo a concordância é total com o verbete, né? Que ela menciona que tem muita dificuldade na vida aqui, né? Intrafísica. Ela exemplificou bem isso, né? Mais dificuldade que ela tinha é difícil, né? Não enxergava, não falava, não ouvia. Não falar, ela falava. Falava, desculpa. Falava. Não enxergava, não ouvia. E ela deu exatamente esse exemplo que ela fala, foi o que ela deu. Que, na verdade, é tudo oportunidade de superação. Ela enxergava exatamente todas essas restrições ou limitações, que é muita limitação para uma pessoa só, mas como ela devia ter um nível muito alto, ela exemplificou bem isso. Que ela aproveitou para aprender e dar exemplo de superação. Fatologia, página 2, terceira linha. Poderia explicar a inevitabilidade do choque biológico do renascimento? Pois esse é mais ou menos, está até claro na frase o que quer dizer, né? A gente não tem como... Primeiro, a gente não tem como evitar a ressoma, né? Porque... mesmo quem está há muito tempo no extrafísico, lúcido ou inconsciente e adiando a ressoma, nesse período, nesse estágio, nesse curso evolutivo que a gente está, a gente precisa, parece que a gente realmente precisa encarar esses reveses aqui nessa dimensão para poder evoluir. Então é inevitável ressomar. Como é inevitável ressomar, por consequência, o cérebro humano ele começa muito incipiente, muito frágil, ele está em formação. Então, para quem não é um serenão, uma consciência mais evoluída, o choque é grande, a restrição é muito grande, a perda dos atributos conscienciais é muito grande, e é inevitável. A gente tem que trabalhar para mais para frente o choque ser menor, cada vez menor, embora a inevitabilidade seja um fato. Fatologia, página 2, nona linha. Poderia explicar e desenvolver, se possível com algum exemplo pessoal, a inteligência evolutiva pessoal sobressaindo aos reveses humanos? A pergunta anterior e essa são diretamente de Madrid, na Espanha. Olá, Madrid. Você poderia repetir, por favor? Deu um branco. Fatologia, página 2, nona linha. Poderia explicar e desenvolver, se possível, com algum exemplo pessoal, sim, a inteligência evolutiva pessoal sobressaindo aos reveses humanos? Olha, eu acho que tem algum atributo que possa ajudar a consciência
alguma conquista evolutiva para a consciência que possa ajudar ela com os desafios da intrafisicalidade, da vida humana, é justamente a inteligência evolutiva, que ela passa a ter mais conhecimento do por que ela está inserida nesse processo, como é que funciona o processo evolutivo, e ela pode enxergar os ganhos que ela vai ter, que aquilo ali é feito para o bem dela. Então, eu acho que a inteligência evolutiva é o principal atributo realmente que a gente precisa desenvolver. Eu acho que depois da autoconsciência, a autoconsciência que a pessoa saber que existe, que seria no final do animal pré-humano, virando humano, eu acho que a grande conquista evolutiva depois da autoconsciência seria, no meu ver, na minha opinião, seria o advento da inteligência evolutiva. Mesmo que passado meio para a gente ia demorar muito para descobrir, falaram para a gente, contaram a história, mas assim, mesmo assim a gente pode seguir adiante com isso. No meu caso, especificamente, eu acho, por exemplo, o meu histórico, que eu tive problemas, às vezes, de sistema nervoso, alguns problemas mentais, principalmente no início da minha vida, eu, quando fui ficando mais velho, fui tendo um pouco mais de noção. A gente, lá em casa, eu e meu irmão, desde pequeno, meu pai, eu e meu irmão, a gente sempre procurou estudar algumas questões sobre evolução, espiritualismo, e eu comecei a enxergar logo que tinha que isso tinha uma função, que tinha um sentido. Alguma coisa além, né? Do sentido, e mesmo que eu tenha sido 50% ou 80% responsável pela situação que eu me encontrava, não importa, que a superação daquilo ali era um desafio, que eu ia crescer e ajudar os outros. E, como eu falei aqui para a Eliana, que ela perguntou, com autocrítica e com uma perseverança, uma força, assim, de correr atrás, de você querer estar melhor, foi possível. Agora, a inteligência evolutiva, se eu não tivesse essas informações desde cedo sobre a evolução, ou até reacendido alguma chama pequena, né, que eu tivesse já de vislumbre de inteligência evolutiva, não teria sido, talvez, possível para mim conseguir chegar aqui. Patologia, página 2, sétima linha, poderia comentar o sobrepairamento ao rolo compressor cotidiano? Como sobrepairar as tolices da Robex sem ser estigmatizado de antissocial? Isso é uma questão de Goiânia, Goiás. Sim, o cotidiano, assim, para todo mundo, é super... ele demanda muito, né? O cotidiano humano exige muita coisa, né? Você tem que cuidar da família, das finanças, do cabelo, da barba, do carro. É muita coisa para você pensar, realmente. A gente é facilmente engolido por isso daí. Você tem tanta coisa para fazer e, às vezes, até é compreensível que você não vislumbre alguma coisa a mais, né, de tanta coisa que você tem para resolver para você permanecer vivo e com uma saúde razoável. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a pessoa que já tem um nível, já fez um curso intermissivo, já tem um compromisso, um autocompromisso com uma Proexis, ela precisa se organizar e, de alguma forma, precisa encarar isso daí. Se organizar, são muitos revés, né, muitas dificuldades, mas ela precisa se organizar para arrumar tempo e espaço para ela fazer o que ela precisa fazer. Agora, Alexandre, talvez seja interessante também, dentro dessa pergunta aqui, que às vezes é preciso fazer concessão. Sim. A pessoa às vezes, não, eu vou só priorizar a questão da Conscienciologia, como se isso fosse se isolar ou ficar só com as atividades que são as prioritárias, contudo não são exclusivas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa vai ter que ir numa reunião de família, às vezes tem algumas práticas da família que ela tem que fazer parte por uma questão de concessão e até rapport e até assistência que a pessoa tenha que fazer, porque às vezes a pessoa quer fazer uma radicalização que fica totalmente inadequada, ela faz uma cisão desnecessária. Então a gente tem que saber também, quando ele fala tolice da Robex, às vezes é uma condição até certo ponto de robotização, mas a pessoa tem que ter o discernimento para saber quando que ela realmente tem que cortar, que é só por ela, ou quando ela tem que, às vezes, ainda fazer uma concessão e participar daquilo porque o grupo é necessário na atuação com aquele grupo.
Tá? Eu acho que o mais importante nesse caso, para a pessoa que está perguntando, seria o equilíbrio. Né? Um ponto, a pessoa encontrar um ponto de equilíbrio que não seja nem 8 nem 80. Não ter apriorismo isso, também. Não ter apriorismo, não deixar, por exemplo, de calçar o pé de meia pessoal, a pessoa ver a parte financeira, não abandonar a família, deixar situações descalçadas, quaisquer que sejam. Tem coisas que demandam a sua intervenção, são responsabilidade sua, e é fazer a coisa com ponderação. Eu posso até trazer 2 exemplos em sentido contrário. Um corte de uma condição dessa, por exemplo, na minha família, sempre o Natal, tem lá a reunião de Natal e que tem leitura da Bíblia, aquela coisa toda. Eu já coloquei para mim e para eles que eu não participo mais, porque eu estou aqui também, em outra cidade, lá no Rio de Janeiro, esse período é um período que aqui para mim é prioritário, então para mim aquilo, eu não participo da atividade de Natal ali. E com todo o processo ritual, vamos dizer assim, religioso que tem dentro daquele contexto familiar. Então, nesse sentido, e numa boa, chegou um ponto que eu falei, isso aqui para mim não dá mais. Mas, por outro lado, recentemente, quando o meu sobrinho foi batizado, eles queriam muito que eu fosse o padrinho. E eu participei enquanto padrinho. Quer dizer, se a gente for olhar só pela ótica nossa, aquilo não seria necessário, eu não estaria participando. Mas, no contexto familiar, vi que aquilo era importante e que ajudaria ali naquela condição. Então, eu participei daquele ritual agora do batizado. Então, é importante que a pessoa tenha essa noção para, às vezes, ela não fazer uma radicalização burra. Sem dúvida. Entendeu? Então, a radicalização é desnecessária. Às vezes, a radicalização ela é necessária, sim, mas a pessoa tem que ter muito discernimento para o quê e com quem e quando. Sim. Então, acho que isso é importante. A sociabilidade e a convivência é muito importante. Você tem que ponderar bem, realmente, sem ser xiita, sem ser fanático e radical. Aplicar. E não se excluir da vida social também. Isso justamente. Faz parte. Vamos lá, Fábio. Alexandre, queria te perguntar o seguinte, você comentou aqui de alguns fatores que ajudam na questão da dificuldade. Então, você falou na autocrítica e você não se vitimizar. Mas eu queria te perguntar se enquanto você já esteve passando por alguma situação difícil, de revés, você percebeu também auxílio assim, de assistência extrafísica simultânea àquela condição da crise? Boa pergunta, cara. Na verdade, seria um auxílio externo, né? Quer dizer, além de eu contar com alguns atributos, ela me perguntou, eu respondi por atributos pessoais, né? Que eu acho que me ajudaram. Mas essa ajuda externa, eu acho que ela é muito maior do que a gente vislumbra, às vezes. Eu acho que tem muito mais situações do que essa que eu vou relatar, que aconteceu comigo, que a gente deve ter ajuda invisível dos amparadores e infelizmente a gente não tem ainda toda a lucidez para conseguir ver todas as situações, mas aconteceu comigo e foi talvez uma das coisas mais interessantes, que eu tive uma retrocognição no momento de uma dificuldade financeira, que eu estava muito aborrecido, meio deprimido até, eu passei esse problema junto com meu irmão, a gente ficou um pouco deprimido, porque, vamos dizer assim, a gente foi vítima de um golpe, passaram a perna na gente, e providencialmente, naqueles piores dias, eu tive uma retrocognição que me mostrou o seguinte, olha, você já fez coisa muito pior no seu passado, desse mesmo nível, só que muito pior. E me deu toda a instrução, falou, olha, para de pensar nisso, já fez pior, toca a bola para frente, para de pensar mal. Foi um negócio, na hora certa, super providencial, e realmente foi eu devia ter até algum mérito para receber aquilo tão de mão beijada. E não partiu de mim, talvez eu tivesse dificuldade de sair daquela situação, e contei com uma mãozona externa, uma ajuda muito grande externa. E, Alexandre, só complementando isso, porque justamente era a pergunta que eu ia fazer da questão do amparo, né, que parece paradoxal, porque é importante que você passe aquele revés, aprenda,
né? Mas, ao mesmo tempo, você colocou aqui, né, a questão da mazela, ele ameniza a mazela, né? Sim. Então, será que seria só a meritocracia? Mas, às vezes, também acho que tem contextos maiores, por que a intervenção, né, do amparador? Sim, eu acho que pode ter outras, assim, acho que são vários níveis, né? Óbvio que tem mérito pessoal, a pessoa conta com os seus próprios trafores para superar essa situação. Sempre, nunca estamos sozinhos, então com certeza a gente tem apoio extrafísico, agora muito menos pelo mérito pessoal, mas talvez pela possibilidade do trabalho que você tem para fazer, ou pela assistência que você possa, o exemplo, a assistência que você possa dar para outras pessoas. Mas sim, acho que sim. É por aí. A gente às vezes pensa muito que a gente está isolado, mas na verdade a gente tem mais ajuda do que a gente vislumbra. Chico. Bung, bom, página 2 aqui na... a limitação, tá? Na condição de freio. Queria entender quais as que são mais assim complicadas e quais as suas facilidades que você teve para você ultrapassá-las. Porque eu passo o que você hoje passa, né? Nós temos algo em comum, né, chefe? Sem dúvida. Eu tenho 2 irmãos gêmeos agora aqui, o meu irmão e você também, que está numa situação bem parecida comigo. Então, pois é. Né? E, cara, eu acho, a pergunta é excelente, eu acho que, às vezes, as limitações que a gente pode vir a ter, pode ser um fator para a gente parar, pensar, para refrear, às vezes, as nossas impulsividades e as nossas tendências a repetir coisas do passado, erros que a gente já fez, e pode ter uma função muito positiva, às vezes. A gente pode encarar como uma coisa positiva e aproveitar uma doença, alguma coisa, para refletir mais. Aquilo ali é negativo, atrapalha? Mas, como a gente falou, tudo depende da forma de você encarar. E, na verdade, algumas, além de fazer você refletir, elas te refreiam de cometer erros, ou de se empolgar demais, ou de se dispersar demais. Né? Como exemplo, e tem um caso oposto também, que são facilidades excessivas. Sim. Que é a contrapartida disso, o bem-estar, muita facilidade, muito recurso, muito aporte, uma coisa... Às vezes você se perder, você ficar embriagado com tanta facilidade, com tanta novidade, tanta possibilidade. A gente podia fazer um jogo de palavras, as facilidades dificultam. Pois é. Aqui, até tem alguma coisa aqui nesse sentido, Chico. Aqui na... Aonde está? Olha, aqui na antonimologia, deixa eu ver aqui, tem aqui, ó, a diversidade debilitante, desde a primeira linha aqui, a diversidade debilitante, percalço abatedor, perturbo, enfraquecedor. Aí aqui, número 2, olha só. Bem-estar paralisante. Facilidade estagnadora. Sim. Vantagem acomodadora. Polivalência dispersante. Talento alienador. Aporte desviador. Fartura inebriante. Quer dizer, eu acho que tem as duas condições que você falou. Primeiro, às vezes uma condição que aparentemente é ruim, uma doença, uma limitação, pode estar te... freia, né? Te ajudando a frear. E, às vezes, uma situação que aparentemente é ótima, maravilhosa para todo mundo, pode estar justamente fazendo você repetir. A minha vida já aconteceu isso. Teve uma época que
comecei a ganhar mais dinheiro, estava melhor de saúde, depois que eu melhorei de saúde, eu comecei também a me empolgar. Ou seja, é uma faca de dois gumes isso daí. É perfeito. São situações, são paradoxos realmente, que a gente tem que saber identificar. Certo. Parabéns pelo verbete. Sí. Oi, Alexander. Yo quería ver, tiene que ver con esta última pregunta de él. Você también puso aquí en Fatología, en la línea 14, as autofragilizações bloqueadoras da racionalidad. Tanto las cosas fáciles. Qual é? Desculpa, Mercedes. Sí, no, en la página 2, Fatología, línea 14. Como você fez tanta fatologia, amigo, eu tive que enumerar. Sim. É porque são muitos fatos. Você tem as autofragilizações Sim. bloqueadoras da racionalidade. Sim. E Losch também falou de que às vezes as coisas fáceis também são perturbadoras e dificultam. Mas também as autofragilizações, realmente, às vezes uno pensa que é forte, mas sucede um acontecimento, sucede uma situação, pode ser familiar, pode ser tal. Como en mi caso, por ejemplo, en los 2 últimos meses, julio, agosto, estuve fuera en España, tuve un suceso de mi hermana, estuvo doente, bien doente, hasta que desomó. Justamente cuando yo estaba allí, por algo sería. Yo tenía que hacer ahí un trabajo, yo vi fácilmente. Mas, de alguna forma, yo achaba que había feito tudo bien forte. Mas quando voltei aqui, eu vi essa autofragilização de depois. Eu, quando tenho que fazer as coisas, sou firme, dura, faço o que tenho que fazer, não faço nenhuma só pensada de fragilidade, mas alguma coisa aconteceu, claro, perde-se uma irmã, não? E isso dá. Só que você acha que não, que você chegou aqui, fez tudo bem, direitinho, ajudou, resgatou ela, fez muita energia, tudo mais. Sim. Mas chego aqui e eu me vi que estava frágil, sabes? Sim. Não estou chorona, não estava chorando, não. Só que, de repente, a ausência de alguém já fragiliza, não? É uma coisa assim. E, claro, também bloqueia, porque de alguma forma você achava que estava tão forte, mas não está. Então, de alguma forma, essa fragilização, essa autofragilização que está consciente e inconscientemente, é verdade que para mim é bloqueadora dessa racionalidade, desse uso da mente, não? De dizer, bom, já passou, aconteceu, foi assim, tá, tudo bom. Mas fica alguma coisa por aí, sabes? Olha, Mercedes, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu acho que recaída assim, e obstáculos é normal acontecer, a gente está no processo de aprendizado, né? Mas algumas situações são realmente mais difíceis, mas eu acho que a gente tem que... a gente não pode se auto... assim, às vezes a situação já é difícil, se a gente se autoassedia e fica numa ideia fixa, a coisa piora. Eu acho que o melhor é sempre se abrir mesmo, se abrir para que você só tem amigos, as amizades todas, abrir a mente. Com certeza não foi dado a você você não se comprometeu com alguma coisa mais difícil do que você poderia. E você como intermissivista, está aqui, acho que você tem força suficiente para passar isso aí, já está superando, né? E assistir todos nós aqui. Eu dependo da sua assistência. Também, de você. Mas aí eu queria perguntar, na mesma página 2, na linha 7, que você fale um pouco sobre pairamento ao rolo compressor cotidiano. O que você quis dizer com isso? Ou se foi já tratado? Foi uma pergunta, inclusive. Já até teve essa pergunta, mas talvez por causa da língua você tenha dificuldade. O rolo compressor, você sabe o que é rolo compressor? Eu acho que um pouco. O rolo compressor é aquela máquina que passa para nivelar o asfalto. Nivelar e até para compactar o asfalto, sabe? O asfalto. Então, o que a gente chama aqui no Brasil de rolo compressor? É o rolo compressor do dia a dia. São tantas tarefas, tantas atribulações, tanta coisa para você resolver, tantas preocupações, que você diz que o rolo compressor, que é a vida, né, o cotidiano, ele passa por cima, você está sendo esmagado.
que nem no desenho animado, você vira um papel. E então a gente usa essa metáfora, né, essa analogia para... É bem comum aqui no Brasil a gente usar. Dizer, o rolo compressor do dia a dia não está me deixando sobrar tempo para fazer nada. Mas eu gostaria de saber o que faz quando você quando tem esse rolo compressor. Como você sai daí? Como você supera? Olha, eu não saí totalmente. Eu estou tentando superar, eu tenho melhorado ultimamente, mas a vida tem muitas demandas, a gente às vezes, para piorar, a gente às vezes se dispersa. Então, eu acho que tem muita técnica aqui no corpus da Conscienciologia que ajuda a gente a se centrar, a priorizar. Como o Losch falou, você não pode abandonar tudo, não pode ser nem 8 nem 80. Você não pode abandonar as demandas da vida social, você pode sim eliminar algumas que não estão sendo produtivas. E você tem que levar tudo direito, de tudo ao mesmo tempo. Você não pode... Você, em alguma experiência sua, não só para mim, sino para todos os que estão escutando nós. Eu vou te dar um depoimento. Eu vou dar um depoimento, por exemplo. A minha mãe, eu acompanhava mais de perto as coisas da Conscienciologia. Minha mãe ficou doente no Rio e demandou bastante. A gente tinha várias pessoas com problema na família. E talvez eu fosse no momento que tivesse mais condição de ajudar. Então, aquilo ali eu não titubeei, porque você não tinha como transferir a responsabilidade, eu assumi a responsabilidade. Quando foi possível, não foi uma coisa translocada, eu vim para cá, para Foz, me mudei, deixei tudo bem parado lá no Rio, meu pai, e continuo assistindo, e a gente se interassistindo na medida do possível. Dá para você fazer várias coisas, e se você não tomar a rédea da sua vida, de todas as áreas da sua vida na sua mão, aí esse rolo de compressor vai passar por cima de você. Então, eu acho que tem que fazer tudo com ponderação, ver o que realmente é prioritário, tanto na família, quanto nas finanças, quanto na evolução, no estudo da Conscienciologia, e ficar com o que é mais prioritário. Bem, vamos lá. São duas situações aqui na fatologia. Se pudesse expandir um pouquinho, a reperspectivação das relações saturadas e o esgotamento progressivo das experiências intrafísicas, favorecendo o enriquecimento dos conteúdos paracerebrais. Tá. Bom, eu acho que a reperspectivação das relações, né, que são as recomposições para quem a gente está devendo, todo mundo que a gente já errou, que a gente teve algum tipo de convivência, eu acho que elas são um prolongamento natural da reperspectivação consciencial, né? A gente falou muito de inteligência evolutiva, de curso intermissivo. O primeiro passo acho que seria você reperspectivar consciencialmente. Outro dia até estava conversando com o Francisco Mauro sobre essa reperspectivação. A gente querer reciclar atributos nossos e um caminho que a gente vê que é muito importante, mesmo porque a realidade funciona dessa forma, é a gente realmente rever as relações, a própria vida, às vezes, mesmo quando a gente está inconsciente para isso, você vê que ela põe um monte de gente na mesma família, um como pai do outro, mãe do outro, e você já está sendo obrigado a rever essas relações meio que no tapa. Né? Às vezes uma pessoa você matou, ela nasce como sua mãe, você como o pai dela. Então, a própria intrafisicologia mesmo, essa possibilidade já força você a reperspectivar. E melhor ainda quando a gente começa a ter a autoconsciência desse processo e pode a gente optar, como o Losch falou aqui, a gente tenta, quem sabe, aproveitar melhor as nossas companhias evolutivas e a gente, em vez de precisar ser forçado na marra a reperspectivar as relações, a gente poder escolher e fazer isso de forma lúcida. E a segunda pergunta qual era mesmo? Não, então, é só para fechar, então, porque a primeira vez que eu olhei aqui, eu estava entendendo na vida. Então, você está falando na série X, na verdade, a saturação que ocorre devido às várias relações de vida que nós tivemos, e essa vida seria uma possibilidade de reperspectivar isso. Sim, dentro da própria vida também, não, por que não? Mas, tanto de outras vidas quanto dessa vida, é sempre
tempo de você recompor, né? Essa proximidade poderia facilitar esse processo, né? Com certeza, né? De família, de irmão, de pai, de marido, mulher, não é isso? Sim, imagina só, você identifica essas situações que que talvez o orientador evolutivo, você tenha estado consciente, mas você identifica, fala, isso aqui eu realmente tenho coisa para acertar, e outras que você pode comandar o processo. Você já sabe que isso aí é uma coisa importante agora, né? A outra é o esgotamento progressivo das experiências intrafísicas. Acho que até tem uma a ver com a outra, direto. Sim. Favorecendo o enriquecimento dos conteúdos paracerebrais. O que você... É um jogo de palavra também, na verdade, é como se a gente estivesse mirando lá na CL. Como é que uma pessoa vai sair, ela não vai ter necessidade, pelo menos para si própria, como um serenão que já chegou no último estágio, que ele não precisa mais renascer nessa dimensão para si, e sim para ajudar os outros. O que a gente poderia supor nesse caso? Seria, ele já aprendeu tudo que ele tinha para aprender, né? Então, tudo que ele podia usar, todos os reveses, todos os problemas da intrafisicalidade que ele podia ter, ele já aproveitou para aurir conhecimento daquilo ali, dominou, e passou aquilo para o... Está tudo no paracérebro já dele, todas as lições evolutivas. É o que ele tinha que resolver e aprender, né? Aquilo foi esgotando, e ele foi adquirindo... É um esgotamento positivo, né? E foi adquirindo conteúdo, quer dizer, ele foi enriquecendo o paracérebro dele com as experiências. Sim, vamos ver se a gente nessa esgotar mais os... Parabéns. A gente tirar mais lição de menos coisa para a gente também chegar lá, né? Parabéns, verbete seu, sensacional, parabéns. Obrigado. É o Carlos. Alexandre, você fala que escreve 3 vezes a palavra reveses. Na citaciologia, na fatologia e na frase enfática. Uma pergunta, esse aí é o sentido de contrariedade, né? Sim, contrariedade. Tem que ser então tem que ser com S. Sim, já falei no início, já fiz a correção. Porque existe o revés. Se tu... existe uma conjugação verbal, mas é do verbo revezar. Sim. Não. Mas a gente já registrou. A gente falou antes, aí você ia falar no início e acabou não falando. Né? Pois é, desculpa. Então, Ele ia falar no início e acabou não falando. Então foi ótimo você ter falado, obrigado. Vamos deixar registrado. Esse revezar outra vez. É bom deixar claro aí para os tertulianos e teletertulianos, para fazer essa correção, que quando no plural é com S que ele está se referindo. E existem reveses também, mas em outro sentido, né? Outro sentido. Você pegou o que ninguém pegou. Determinadas ocasiões. Ontem à noite eu vi isso aí. Agora, você podia só repetir os 3 pontos onde acontece? O Z que tem que trocar pelo S é na frase enfática. Aonde? Na fatologia e na citaciologia. Na citaciologia. Não sei se tem mais, eu vi os 3. Mas eu queria, aproveitando, fazer uma pergunta do primeiro... Não estou cobrando nada hoje. Trinômio. Vamos lá. Então, é a trinômio dos 3 Ds. Né? A desdita, desventura e desgosto. Sim. Bem um nosográfico. Na verdade, foi até a brincadeira usar um pouquinho com o D mesmo, né? E quanta coisa que tem com D que é contrariedade, né? Não sei qual que é o pior, se a gente fosse fazer uma ordem crescente aí, mas são todas as desventuras e realmente os desgostos, que são aquilo que a gente falou, né? Parecem coisas muito ruins da gente vivenciar, que não tem nenhum proveito aquilo, que a gente só tem azar por estar passando por aquilo. E, na verdade, basta o ângulo que você olha ser diferente, e o que parece ser azar ou uma desventura também, mais né? Desventura, pode ser uma oportunidade para você ter mais lições e aprender mais evolutivamente. Aí é a questão do confort, né? Que é a literação, né? Seria a literação, mas que ajuda a fixar. Que ajuda a fixar. Aquela ideia, né? As são muitas, né? Desilusões, desventuras, né? Mas é isso. Vamos lá, Catalano? Oi, Alexandre. Alexandre, fala aqui para mim aqui, na fatologia, 11ª linha de baixo para cima. Desculpa, falar mais depressa. 11ª linha de baixo para cima. Você botou aqui a força presencial. Você pode expandir o conceito de força presencial do que você quer dizer aqui dentro do verbete, nesse contexto? Sim. Eu acho que no que tange aí ao revés fortalecedor, eu acho que a força presencial é importante
principalmente para você, porque assim, mal ou bem, você vai, aquilo que eu falei do exemplo intrafísico e do exemplo extrafísico. Você superar problemas e você ganhar autoconfiança reforça a sua força perante você mesmo e perante as pessoas que invariavelmente, amigos, pessoas do seu contato, elas vão estar olhando para você, intrafísicas e extrafísicas. Fala, pô, esse cara estava tão mal e está tentando sair do buraco, eu também posso sair. E eu acho que o exemplo, não só falar, mas você exemplificar dentro da sua família, com atitudes, aumenta muito sua força presencial e aumenta o potencial seu de exemplarismo. É um pouco do que você falou agora há pouco, que o professor Valdo disse, quando você comentou lá do seu exemplo, que está ajudando as outras consciências a depois as abas. Nesse sentido também você pode falar, né? Sim, sim. Intrafisicamente, tanto a força presencial intrafísica quanto a extrafísica, é você falar alguma coisa, ou não falar, né, mas você exemplificar através de alguma tentativa, pelo menos, de reciclagem sincera, uma tentativa de melhoria sincera. Acho que a autenticidade, né, ela aumenta a força presencial em qualquer dimensão e aí potencializa o exemplo. Eu acho a reciclagem. Isso aí. Obrigado. Milce, você queria falar? Oi, Milce, que bom ligado? que você veio. Tá ligado ou não? Vê se está ligado o seu microfone. Não está ligado. Agora foi. Tá ligado, Vai, mas não tá. pode falar. Eu vou te olhar pelo telão. Fala alto aí que vai pegar. Então alguém pode passar outro? Não. Vê se está ligado. Vê se está ligado. Vai, Esse tá. fala próximo da boca. Vai, assim, Esse está ligado. Ô, Alexandre, parabéns pelo verbete, viu? Eu lembro de você quando nós fizemos o curso lá do PAI, né? Você deu uma aula sensacional. E eu te conheço muito pouco, mas parece que realmente você está sobressaindo em várias áreas dentro da Conscienciologia. Parabéns, não, tá? Isso aí são seus olhos. Você que é boazinha. Não é não. Mas eu gostaria de saber uma coisa aqui, Alexandre, em teoriologia, tá? A teoria darwinista da sobrevivência do mais apto ou seleção natural. Eu quero saber disso em relação ao que você colocou sobre o rolo compressor para a Mercedes. O rolo compressor do cotidiano, né, da vida física sobre a gente. Isso, da patologia. Olha, tem relação diária, sim, tem uma relação direta. E diária. Diária também. Direta e diária. Pois isso que eu gostaria de saber. Me ajudou aqui. Tem uma relação direta, porque o rolo compressor é o problema do dia a dia que a gente passa, né? E a segunda, qual é que você falou? Desculpa. Você fazer uma relação entre o rolo compressor e a teoria darwinista da sobrevivência do mais apto ou seleção agora natural. Eu lembrei, deu outro branco aqui. Então, o que acontece? A gente já falou hoje aqui do Struggle for Life, que é uma das hipóteses lá do Darwin, né, que é como que a evolução da espécie se daria pela luta pela sobrevivência. Tem essa outra hipótese da adaptabilidade, quer dizer, não é necessariamente o mais forte, pela teoria da evolução, que é da ciência convencional, que ele se sobressairia e conseguiria evoluir, a espécie que fosse mais forte, mas sim a mais adaptável, que mais se adaptasse às mudanças. Tem relação direta, porque a gente, obviamente, tem que se adaptar, né? Mas, como a gente falou antes, essa teoria ainda é muito limitada, porque ela preconiza que é só a pessoa se adaptar às condições externas, né? E as dificuldades, quem consegue superar melhor o rolo compressor, por exemplo, é só esse que vai conseguir prosperar. E a gente sabe que no paradigma consciencial ele vai além do acaso, né? A gente sabe que tem forças e muitas outras inteligências, outras dimensões, que a nossa visão tem que ser um pouco mais ampla. A evolução consciencial não se dá simplesmente pelo acaso. Tem uma coisa que se chama inteligência evolutiva e você precisa
conhecer e se aprimorar para você poder evoluir como consciência. Não é só a questão de se adaptar. Então, tem uma relação próxima, mas um conceito ele é mais abrangente que o outro. Ah, tá. Não Obrigada. sei se esclareceu. Ah, esclareceu, sim. Esclareceu. Obrigada. Professor Alexandre, pode aprofundar quanto aos assédios colaborando para nos afetar nos reveses, adversidades, como no meu caso, o incêndio no meu apartamento? Isso vem do Rio de Janeiro. Sim. Olha, eu acho que, como a gente falou aqui, a vida humana tem muitas dificuldades, né? Dentre essas dificuldades existem os acidentes de percurso, né, que são as contingências, assim, as coisas, ocorrências inesperadas que você não estava programando, que te pegam de surpresa. Os contingenciamentos que a gente chamou aqui evolutivos e próprios assim que a gente está sujeito, que ninguém escapa aqui de estar vivendo nessa dimensão. São situações às vezes sob pressão que a gente passa e a gente tem que conseguir agir na hora e também ter tranquilidade depois para não se auto-vitimizar, não achar que acontece só com a gente. A questão do heteroassédio pode ter relação, sim, pode haver uma contribuição de um heteroassédio para isso daí, mas isso tem que ser estudado direito, né? Mas nesse caso seria um sinergismo de problemas, né? Mas o mais importante, que eu acho que a gente saber encarar essas surpresas desagradáveis ou esses contingenciamentos da vida intrafísica com serenidade e tentar tirar algum proveito, né? A gente recomeçar, se for o caso de você ter perdas físicas, perdas afetivas, conseguir recomeçar mais forte, né? E a Fênix, né? A gente está aqui para reciclar. E tanto a gente, e se você achar que teve ainda contribuição de heteroassédio, mais um motivo para levar mais a sério a reciclagem e procurar mais autoconhecimento e melhoria contínua para o futuro. É assim que eu vejo. Eduardo. Alexandre, queria ouvir sua opinião sobre ainda essa questão da evolução darwiniana, né? Porque tem um princípio de adaptabilidade também, que a consciência evolui no sentido que ela se adapta ao mecanismo evolutivo e à cosmoética, né? Então, acho que queria ouvir sua opinião, assim, seria um correlato evolutivo da teoria darwiniana intrafísica? Olha, eu acho que, Eduardo, a partir do momento que a gente tem contato com o vislumbre assim, da inteligência evolutiva, que seria, por exemplo, no nosso caso aqui no curso intermissivo, nas tertúlias, no estudo da Conscienciologia, a gente vê muitas verdades, teorias, a gente consegue enxergar a evolução de uma forma que talvez a gente não conseguisse chegar nessas conclusões sozinhos. Tem, obviamente, não é bem uma adaptação. Se você é inteligente, ou procura ficar mais inteligente, você tenta entrar numa conformidade. Óbvio que você tem que concordar com aquilo, mas uma conformidade com as leis que regem a evolução, que regem o cosmos, né? Mas acho que a diferença principal em relação à adaptabilidade do darwinismo é que não é o acaso que comanda, que eu acho que fica uma lacuna, uma brecha bem grande, né, embora tenha sido um começo excelente, fica uma lacuna de explicação. Tanto, mesmo para a evolução da espécie, eu acho que é uma lacuna grande. Você acha que só o acaso que vai direcionar as mudanças, né? E também aquilo que a gente falou logo no início, a gente tratou um pouco desse assunto, que o conceito de evolução na teoria darwinista é referente à adaptação. Não se estabelece uma hierarquia ou um progresso. E o conceito de evolução que a gente trabalha na Conscienciologia está associado à progressão, quer dizer, a uma hierarquia em estágios, né? E já a teoria darwinista não. Então isso parece uma coisa pequena, mas faz uma diferença enorme. Pela teoria darwinista, o mais evoluído é o mais adaptado, né? E que depois, no futuro, pode ter uma outra adaptação, quer dizer, houve ali uma modificação, só que não necessariamente é mais evoluído do que aquela espécie anterior. No nosso caso, quando a gente vê e trabalha até com uma hierarquia evolutiva,
O que veio depois está numa condição superior, né? Que é a mesma pessoa, quer dizer, não dentro de um estágio, né? A mesma consciência. Sim, tem diferenças assim, básicas. Assim, a paragenética, por exemplo, ela é individual, né? Então, existe uma evolução individual e um crescendo disso. Quer dizer, todas as novas hipóteses ou novas possibilidades que são testadas, no caso da evolução da consciência, em comparação às hipóteses, vamos dizer, as mutações eventuais ou casuais da evolução das espécies, as nossas mutações ou reciclagens ou evolução da consciência não seria uma coisa tão casual, teria mais lógica, inteligência do processo evolutivo, da inteligência evolutiva por trás. Mas é uma analogia que dá para fazer, é sempre interessante a gente fazer, como a gente já falou aqui no início, analogia com outros paradigmas, mesmo que tentando ampliar o paradigma, por exemplo, nesse caso da ciência convencional, dá para fazer analogias com o paradigma religioso também. Acho que são boas para a gente compreender e uma adaptabilidade também sempre tem, né? Porque a gente é inteligente se a gente se adaptar à inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva, né? A gente não ir contra o fluxo cósmico, né? Que seria burrice. Cássio. Você falou aqui nos paradoxos, em 2 paradoxos do revés bem aproveitado, poder proporcionar benefícios, e o paradoxo do bem-estar, às vezes, ser associado a pouca produtividade. Sim. E eu queria que você comentasse a última frase do verbete, antes da acabativa, que é um suposto paradoxo também, né? É válido nessa hipótese supor que toda imperturbabilidade advir da turbulência. Sim. Eu podia ampliar comentando esse item da autossuperaciologia. Sim, eu vou só dar uma lida aqui alto. Dentre os propósitos da vida intrafísica humana, destaca-se a vivência e superação dos reveses. Sob essa ótica, mais um revés consciencial, mais um até revés. O patamar... Oi? Mais um revés aí com Sim, mais um. Então são 4 já. Vamos anotar, tem mais, vamos registrar então que tem mais. Tem que dar o find e fazer a alteração. Tem que fazer o find depois. Então, sob essa ótica, a evolução consciencial até o patamar da serenologia ocorre prioritariamente através das crises de crescimento e dos contingenciamentos da vida intrafísica. É igualmente válido nessa hipótese supor toda a imperturbabilidade advir da turbulência. Isso seria essa afirmação seria tentar ser uma síntese, uma teoria geral para a evolução, pelo menos até o estágio que a gente está, não tentando abarcar toda a possível futura evolução que a gente venha a ter, mas eu acho que grande parte do que a gente pode ter de imperturbabilidade, a gente conquista com a experimentologia, com a experiência prática, e não só teórica, quer dizer, vivenciando e superando todos os os reveses e aprendendo também as lições, porque não adianta também a gente só passar pelos reveses e não tirar lição, né? Okay. Eu acho que é por aí. Alexandre, eu queria comentar. Em fatologia, você fala de igualdade de ânimo na prosperidade e na adversidade. Eu lo trocaría por igualdad de ánimo, los logros y los fracasos. Porque cuando nos logramos una cosa, nuestro ego está muy contento, você acepta todo eso. Mas cuando hay un fracaso, que es un fracaso que puede ser momentáneo, puede ser por un tiempo, você no está apto para alguna cosa. Y eso es bien difícil de asumir. A mí me pasa. ¿Cómo você faz com isso? Não, a sugestão foi trocar a igualdade de ânimos. Qual foi a expressão que você sugeriu trocar? Fala devagar, Mercedes. A expressão que você solicitou. Primeiro, qual é a linha? Igualdade de ânimo. Qual é a linha? ¿Cuál es aquí? Aquí es la línea 16. Na fatologia? En fatologia. Igualdade de ánimo na prosperidade e na adversidade. Já achei. E eu falei a igualdade de ánimo nos logros e en los fracasos. Que não é fácil. O tema esse de que você não é apto para determinado tipo de coisa, realmente a mim resulta difícil. Depois de um tempo você prepara mais e consegue. Sim. Mas esse tipo de temas para mim é difícil, sabes?
Olha, Você como vê? Eu achei a sugestão legal. Assim, na verdade, aqui foi uma generalização, né, de chamar de fracassos, né? A conquista, na verdade, seria um ápice de uma coisa boa, né? E o fracasso seria o ápice do negativo também. Eu acho que vale tanto para o meu... Mas aí seria um acréscimo, né? Porque prosperidade, você está falando da prosperidade e a diversidade. É uma outra ideia. Uma outra ideia, sim. Quer dizer, prosperidade e a diversidade tem a ver com fatores externos, né? E sucesso que a pessoa alcançou e o fracasso, aí é mais ela, né? Ela introjetando a ocorrência. Introjetando. Então, acho que como um acréscimo, sim, não como alteração, porque a ideia que você trouxe também é importante. Mas a forma como eu lido, assim, coisa que eu também não lido tão bem com isso ainda, mas hoje em dia a minha tendência, eu tenho muito fracasso ainda, e eu estou tentando me focar menos no negativo e focar o que tem para ser melhorado, para não fracassar de novo, né? O que tem para ser resolvido, tanto fracasso pessoal quanto fracasso com os outros, né? Agora, eu acho que é tudo a forma como você encara, como ele falou, né? Você sugeriu uma coisa que são mais impressões subjetivas. Eu acho que o primeiro caminho é realmente você tentar encarar. A conquista é ótima, você comemora, a gente toma uma champanhe, mas o fracasso, a gente minimizar o drama do fracasso. Ok. Bom, estamos chegando aqui ao nosso final, que é o final da tertúlia, e gostaria de agradecer, Alexandre, parabéns pela estreia. Eu que agradeço. A gente espera que agora, partindo do princípio que onde passa um boi, passa uma boiada, esse seja o primeiro de várias centenas de verbetes. Acho que você falou muito bem, se apropriou do assunto, está muito senhor do assunto, vamos dizer assim, e pode ajudar muita gente. Então, é um exemplo, como você já tocou no assunto, tanto para a Consim quanto para a Consciex. Então, agora eu acho que você não deve parar mais, deve estabelecer aí um ritmo e ir trazendo, discutindo e contribuindo através dos verbetes, vai ser muito bom. Queria agradecer também a presença aqui dos tertulianos, agradecer a presença dos teletertulianos que assistiram e também enviaram questões, agradecer aqui a equipe da Enciclosapiens, Eliane e o Eucárdio, agradecer o suporte técnico, a Patrícia e o Christian, e agradecer também aos amparadores. Então vamos agora aos nossos comerciais e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E nós agradecemos a você. Assinaturas no livro de presença, 17, perguntas presenciais, 18, perguntas online, 20. Hoje nós teremos os seguintes recados. Mercedes, imersão em conscienciometria, Hermânia, projetário, Rômulo, acoplamentário e Patrícia, CP2 de Foz do Iguaçu. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Eu convido a todos vocês, em nome de la Conscius, ao curso de campo inédito. O curso é Inmersión en Conscienciometría, sin prerequisitos, y va a celebrarse los días 7 a 9 de novembro de este año, en un evento de inauguración do Hotel da Conscienciología, Mabu Interludium Iguazú Convention. Cada alumno recibirá un libro conscienciograma autografado pelo autor Valdo Vieira. Contribua para a expansão da conscienciometrologia. Inscrições na loja virtual do site do Conscius, www.conscius.org.br ou na sede da Conscius, no discernimento, das 14 horas às 20. Informações no seguinte telefone: 45 21 02 14 60. Obrigada e esperamos a todos vocês neste insólito campo inédito. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar você para o pré-evento do CIPRO, do Congresso Internacional de Projeciologia. O pré-evento se chama Projetarium.
Esse curso, ele objetiva proporcionar aos participantes a imersão em campo bioenergético parapsíquico, que vai otimizar a experiência da projeção lúcida assistencial. Então, vai ser nos dias 28, 29 e 30 de outubro, no Hotel Slavieiro, aqui em Foz do Iguaçu. A EPICOM será Ana Luísa Rezende. Se você tem vontade de participar desse curso, tem que verificar se você tem os pré-requisitos, que é o ter cursado o curso CIP, o CPC, ou Assistenciologia, ou Pacifosmologia do IPC. Mais informações pelo www.ipc.org, pelo telefone 045 2102 1448 ou congressos@iipc.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar todos os tertulianos e os teletertulianos para participarem do acoplamentário, que ocorrerá entre os dias 17 e 19 de outubro, com a temática arco voltaico. Os epicons dessa turma serão os epicons Leonardo Firmato, Dulce Dal e Lilian Zolé. Então, é uma oportunidade de, além de treinar o processo da clarividência interassistencial, também aprofundar os conceitos sobre a técnica do arco voltaico. Maiores informações podem ser obtidas através do site do CAEC ou na própria recepção do CAEC, também pelo telefone 45 3525 2652. Obrigado. Bom, o meu convite é para você que tem afinidade com o curso SCP-2 e que atende aos pré-requisitos do curso. O curso, que no caso seria ter cursado SCP-1 ou curso, e também curso de campo nos 2 últimos anos. Esse SCP-2 é o SCP-2 de qualificação das equipes de campo do próprio curso SCP-2. Então, ele tem, na verdade, uma temática bastante diferenciada e um amparo bem específico e técnico. Então, você que tem vontade também de trabalhar no curso, que se afiniza, também estaria convidado para participar desse SCP-2. O SCP-2 vai acontecer aqui, na Rua da Cosmoética, no Hotel Mabu Interlúdio, que está sendo inaugurado também, faz parte dos eventos de inauguração, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, com o EPICOM professor Alexander Stein. Fica o convite a todos e mais informações podem ser obtidas no IPC, telefone 45 2102 1448. O verbete de amanhã, Nouveau Riche, especialidade perfilologia, e a verbetógrafa é a professora Kátia Aracaki. Nós agradecemos a presença, a participação de todos e tenham uma boa tarde.